E Lula indicou Guido Mantega para escrever em seu nome artigo de economia na Folha de São Paulo nesta semana. O jornal vai publicar artigos assinados por pessoas indicadas pelos principais pré-candidatos ao Planalto. Mantega está presente na planilha da Odebrecht, revelada durante a Operação Lava Jato e que traz diversos envolvidos em corrupção. Aliados do petista dizem que ele e Mantega têm contatos, frequentes, mas afirmaram que a escolha não envolve a campanha. Os nomes escolhidos por João Dória e Sérgio Moro foram Henrique Meirelles e Afonso Celso Pastore, respectivamente. A Folha não informa se o presidente Jair Bolsonaro foi ou não convidado a também fazer essa indicação. Augusto. O Lula tem que indicar alguém porque ele não sabe escrever, né? É um analfabeto funcional. Ele escreveu na vida dele, eu tenho essa obra reunida, 4 bilhetes. Um para o aniversário do sobrinho, outros são anotações que ele fez durante uma reunião. Não me lembro quais são os outros os dois restantes aí, só me lembro desses outros. O Lula escreveu, no entanto, assinou um prefácio do livro de um presidente português que também foi preso por corrupção e assinou o prefácio do livro do Mercadante. Então, ele está sem tempo agora, ele é candidato, então tem que fazer isso aí. Eu queria chamar a atenção, como fez a Ana, para o que está em jogo nessa próxima eleição, e o Lula vai mostrar também, com esses artigos escritos por outros, aí o que ele pensa. O que está em jogo é a liberdade. Eu escrevi um artigo na revista Oeste tratando deste tema. O que seria da Segunda Guerra Mundial, dos aliados que defenderam a liberdade, o que seria deles, dos aliados, se fossem dirigidos, por exemplo, por um governador que governou a guerra contra a pandemia, ou pelo próprio Boris Johnson, que é o atual ministro. Eu deduzi o seguinte, cheguei à seguinte dedução: a Inglaterra os ingleses ficariam confinados, dependendo da força do primeiro-ministro, nos subterrâneos, nos abrigos subterrâneos, até acabar a guerra com a vitória da Alemanha, evidentemente. Então, por sorte, por escolha, né, aí apoio popular, estava lá o Winston Churchill, que é o maior estadista da história, na minha opinião, e que depois de celebrar a proeza, que foi a retirada de mais de 300 mil soldados britânicos de Dunkerque, ele fez a frase, né? Não se ganha guerra com retiradas. Aquilo precisava ser feito, ele assumiu, com o problema já desenhado, e removeu. E também é dele a frase segundo a qual a coragem é a principal das qualidades, porque garante todas as outras. O que falta é coragem. Imagina essa turma aí dirigindo o Brasil, a Inglaterra, que seria da Inglaterra. Imagina se estivesse no governo dos Estados Unidos, o Biden. Imagina o que aconteceria na Segunda Guerra, se não foi em vez do Roosevelt, que era o presidente lá nos Estados Unidos. Então, o que falta a essa turma é coragem também. Coragem, são os poltrões, né, pusilânimes. Como dizia o Drummond, não existe o sinônimo perfeito. Cada palavra é diferente da outra. Eles são mais que covardes. O pusilânime é mais que covarde. E o poltrão é mais covarde que o pusilânime. É isso que eles são. Eles não têm coragem de admitir que a pandemia está chegando ao fim. Eles não têm coragem de admitir que, como noticiou a própria Folha hoje, a Ômicron não afeta pulmões. Eles não têm coragem para nada. Eles só têm coragem para mentir e roubar. Mas num país como o Brasil, isso aí não é tão complicado como se viu nos 13 anos do PT. Um minuto, Fiuza. Pegando aí o ponto do Augusto, a Folha tem coragem para chamar o Guido Mantega. Quer dizer, o Lula, né, indicar o Guido Mantega. Se a gente tivesse amnésia, a gente poderia pensar, o que será que pensa esse economista? Um artigo do Guido Mantega só pode falar como falir um país
como decretar a maior recessão da história de um país. Isso estou falando da parte, né, que não envolve roubo. Mas pode falar também como turbinar um laranja, né, a partir de uma injeção do BNDES na veia e transformar ele num tubarão nos Estados Unidos. E pode também explicar como vender uma parte do Estado brasileiro a um cartel de empreiteiros, né? Isso é porque a gente não tem amnésia. Então não adianta vocês virem com essa conversinha de que é o Guido Mantega, o que ele pensa. Não, o que o Guido Mantega pode falar, né, e foi réu em vários processos, infelizmente tem essa operação Lava Lula, mas o que o Guido Mantega tem para nos dizer são esses exemplos de como destruir a economia de um país. Um minuto, Ana. Vitor, vou ser bem rápida. 2 coisas para 2022 que temos que prestar atenção. Isso que nós estamos falando aqui, né, da nossa liberdade de questionar, nossa liberdade de trazer aí perguntas pertinentes, mas também os revisionistas estarão aí de bate-pronto, né, nas redações de jornais, nas cartas de Guido Mantega aí, escritas para o Lula, nos militantes das redações, nos ativistas, né, do judiciário, principalmente no Supremo Tribunal Federal, o revisionismo histórico de que provavelmente vão falar, né, o que nós temos ouvido. A Lava Jato destruiu o Brasil, que Donald Trump malvadão, que o Bolsonaro isso, todos os istas que a gente conhece. Então, para que eles consigam aí continuar nesse projeto de poder, é preciso que eles reinventem o passado e coloquem aí uma nova visão do que aconteceu para que eles possam implementar as narrativas necessárias para vencer 2022 e aí trazer, né, de volta aquele país perdido que nós recebemos dos anos aí de administração petista.